Alô, seguidores da RDK Comunicações. História de vida de hoje é com o Lindor Fracalossi. Estamos na residência do mesmo e ele vai falar sobre a história de vida, né, seu Lindor? Seja bem-vindo. Tudo bem? Ok, obrigado. O senhor nasceu onde, seu Lindor? Eu sou de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, interior, naquela Tuiuti, onde que vai Veríssimo de Mato, que segue uma estrada que vai a Veranópolis. Como é que era o nome? Como é que é o nome lá? Veríssimo de Matos, Veríssimo aonde de Matos. teve o batalhão ferroviário, inclusive. E aí essa mesma estrada ali onde que eu nasci, seguindo, ela vai passa a ponte do Rio das Antas e do outro lado já é Veranópolis. A terra da longevidade, que é. Bom, o senhor quer falar a sua idade? Eu tô com 80 aninhos e 6 meses, quase. 6 meses já. Puxa vida. Mas é novinho demais da conta. Ah, graças a Deus. Como é que... O senhor ficou quanto tempo lá? O senhor lembra desse... Eu fiquei nasceu? lá, digamos, até 17 anos. Aí fui em busca de trabalho. Ficasse No lá até interior, 17 fiquei anos. até 17 anos. Mas como é que era assim? O senhor lembra Lembro do tempo de Estudava infância. onde? Como é que era? Estudava Dos nomes não precisa faz mais... pouco tempo que é 80 aninhos, então não lembro muito. Lembro Certo. até de professores, da gurizada que nós enfrentávamos aí. E como então eu trabalhava já ajudava a fazer enxerto de parreira, né? Com quantos anos? Com 8, 9 anos eu puxava a terra para fazer. Era um tal do... Antigamente, se falar para alguém mais jovem, vai dizer que eu tô... Mas plantava o tal de cavalo, que era, não deixa de ser o... não saberia muito me expressar, que depois então enxertava em cima a muda de parreira mesmo, fazia um enxerto de uvas viníferas e tal, e eu ajudava a puxar terra então para tapar, porque eu era pequeno, e com o tempo eu fazia os devidos enxertos e trabalhava na colônia, ajudando a tirar uva, podar parreira, de tudo um pouquinho, né? Tu tinha mais irmãos? Não, eu sou filho único. Sou filho único, mas nasci e me criei com meu avô e com a minha avó. Ah, não era com teus pais? Não. E vivi aí com a minha mãe, que estava junto com meus pais, etc, né? Mas fui levando a vida junto com meus avós, graças a Deus. Eu até os 17 anos com eles. Procuraram me dar uma educação, italiano, aí, muito família, né? Então, até por ali, daí saí. Tu aprendeu primeiro o italiano, depois o português? Lá era só com a polenta sotto il braccio, como diz os italianos, né? E depois, então, fui partindo para claro, já o colégio, etc. E nessa, não sei se é vila, como é que se chama lá? Veríssimo de Matos. Sim, mas é vila ou é interior Não, mesmo? era o interior. É serra? É que daí, serra, saindo aí de Bento Gonçalves, tem diversos. Tinha Tuiuti, São Valentim, Veríssimo de Mato, aí tinha, aonde que tem até a marca da ferradura, tem a ferradura, tem o Belvedere, que é Veríssimo de Mato, aonde que eu nasci. Então não é distrito, não é nada. E ali tinha a vila militar. E tinha muitas crianças lá? Tinha mais a colônia. Quando estava o batalhão, era minado de criança, era vila, como diz o outro. Vinha de diversos tipos de etnias também, né? O batalhão, no caso, trazia o pessoal, trazia os familiares? Entre civis e militares. Né? Tinha civis e militares. O que tinha lá? Que é trecho, ferrovia. Eles estavam produzindo. A ferrovia. Não era civil que fazia, eram os militares. Eram os militares, inclusive eram civis e militares. Fazia nos fundos da casa do vô, passava o trem, que hoje está abandonado ali, né? Então é complicado de perguntar quem é teu irmão, porque tu é o filho único. Graças a Deus. Que coisa linda, né? E na infância lá, tem alguma recordação de amigos, ou levou alguns amigos depois, com o tempo,
chegou a vê-los ou não? Bem, Saiu de lá e se desligou? Eu tive N amigos, que ali, colônia, onde que nós ia fazer o tal do filó, ia na casa de vizinhos, aí eles faziam uma sopa, depois botavam um capelete, jogávamos carta, nós brincava, e os velhos, os vô, digamos, jogando carta lá. E o que ocorre? Eu tenho um amigo que está na Argentina, que me visitou, eu fui visitá-lo e ele veio me visitar, Arduino Santin. É um dos grandes amigos, ele está 39 anos na Argentina, e eu fazia mais do que 22, 25 anos que não ouvia. E através de, hoje, a facilidade de internet e etc., eu acabei entrando em contato com ele. Hoje eu visito ele na Argentina, Posadas, perto de Assunção, do outro lado, e ele me visita aqui, vem seguido. Tá para vir agora, entre fim de ano, tá para fazer uma visita para mim. Então é esse, fora N amigos de infância, de brincar. A nossa época, o que era? Não tinha tudo isso de celular e internet e tudo. Nós era jogar vieira, jogar... O que é vieira? Bolita. A bolinha de vieira. Bolinha de guti. É, guti. É guti, né? Então cada isso... lugar tem lá. Cada um cita... Bodoque, matar passarinho, que hoje eu trato dentro do meu pátio, não mato. Mas na época era caçar, ir para terço, ir para missa, que os velhos eram meio severo, católico. Então, uma infância maravilhosa. Só que esses amigos, lamentável, já ficaram no caminho, né? Já foram embora. Já foram embora. Então eu ainda... E daí essa, então, a infância. Seguindo à frente, então, após os 17 anos que eu comecei a trabalhar fora... 17 anos, como é que foi essa ruptura de sair do interior? Se tu foi trabalhar fora, foi para uma cidade ou... Não. Trabalhar meio com um empleiteiro, para falar a verdade. Mesmo? É por lá mesmo, quando estavam fazendo a ferrovia Bento-Veranópolis. E quando estavam a estrada de rodagem na época. Era estrada, não fazia um asfalto, mas afinal abriam valeta e essa mão aqui calejou alguma vez, que eu amarrava um pano para ir para a luta. Com a picareta, cavocar no meio da estrada. Com 17 anos? Com 17 anos. E à noite voltava para casa? À noite voltava para casa do avô, exatamente. Como é que é o nome deles? Tudo, o vô, Henrique Antônio Postal. E ela? E a mãe, a avó. Eu chamo de mãe Henriqueta Postal. Que bacana. Então voltava por lá, né? E depois que eu comecei uma vida diferente, né? Quanto tempo tu ficou nessa lida lá? Até, que nem eu digo, antes de 16 para trás era trabalho na colônia, não tinha coisa a fazer. É trabalhar lá. Daí então eu fiquei uma temporada nisso aí, e aí eu fui pegar meu certidão de nascimento, o meu pai, e fui para o exército. Aí fiquei uma temporada no exército. A minha QM não tinha muito progresso, eu ia poder, tipo sapador na época, não tinha muita... E eu com o primário também, depois que eu fui estudar. E aí do exército acabei dando baixa e sendo funcionário público federal. E fiquei 17 anos, aonde então eu segui de Bento Gonçalves a ferrovia, que é o Tronco Sul. Depois a gente pode até voltar nessa tua história de exército aí. Quanto tempo tu ficaste lá? Em todo 17 anos e entre civil e militar. Certo. Tem alguma história bacana que o senhor poderia nos contar até os 17 anos, antes do senhor partir para trabalho solo, vamos dizer assim, antes tu trabalhava? Tem alguma história bacana? Hoje eu não sei, eu sei de mim, eu não sei dos outros. Mas a gente se cria gostando de uma guria, se cria gostando de uma professora, assim, né? Na juventude. Como é que era isso lá? Existia também? Que Deus a tenha. A tal de Sueli de Mossi, irmã do falecido Alcimides de Mossi, aonde eu falei que jogávamos vieira.
Ela é uma menina de 15, 16 anos, passava na frente de casa. Na época, ninguém usava calça. As mulheres, por exemplo, tudo não usavam as calças, só de vestido. E ela passava lá na frente de casa, naquele passinho ali, do tic-tac ali, e nós ficávamos loucos, porque era uma coisa diferente, e uma menina também do interior lá com nós, e andava, e nós éramos apaixonados pela menina. Mas era eu e mais 2, 3 lá. Toda a turma. Toda a turma. Toda a turma. E enfim, nós estudávamos juntos. E uma lembrança que eu tinha, que era o seguinte, eu tenho 1,65 m, com 12, 13, 14 aninhos, íamos para o colégio, e é o seguinte, e os outros um pouco maiores, e eu era meio que mais judiado. Ou me chamavam de Nanico, me chamavam de Pinturincho, o apelido. Resumo da história, o que faziam para mim, eu era bom correr, pegar uma pedra e jogar de volta. E outra, tem gente, uma ainda viva, que eu dei uma pedrada. Na época, acho que nem sei o que acontecia, subia preso, só sei que eu apanhei. Quando cheguei em casa, meu... Ninguém te defendia, não? Não, a quem me defendia eram essas 2 pernas, correr. Porque eu era pequenininho, mas era bom de perna. Corria, ia para casa. Agora chegava em casa, não vou dizer que não tinha uma proteção, mas a proteção também, sabe qual é que era? Era sermão, castigo e senão passava no laço. Para que fazer isso aí? Mas gurizada, jovem, né? Isso aconteceu. É passagens de infância, né? Parece eu, só que na minha escola meus primos me defendiam. Não. Tu não tinha ninguém. Eu corria, É. eu corria. Era bom de perna. E o meu rumo, se tivesse alguém na frente, eu atropelava, porque eu queria era ir para casa. Subida e descia, não interessava. Não, ia para cá. E corria muito. Sempre a pé. É. Bicicleta? Não, bicicleta eu tive lá pelos 15 aninhos, era de um tio meu, é que eu andava. Mas outra, Bento Gonçalves, interior, sobe e baixa bicicleta também, não tinha, andava. Era pior até. Exatamente. Plano, pedalar. Certo. Subida, empurrar. Aí Não tinha. Carro, não existia. Raro o que vinha de Bento. Então, e na infância que tem coisa muito boa, que por mais de eu ser jovem, antes dos 17, eu cheguei a ser festeiro. Que no interior de Bento, o festeiro é que organiza festas e etc, né? Eu fui festeiro. Com quantos anos? Eu tinha ali 16 para 17 antes de... Então, o que a gente convidava, botava na época, não tinha assim muita comunicação e etc. Então, a gente comunicava, era de colono para colono, etc. Então, era o que a gente fazia. Aí, tu promovia as festas? Promovia as festas. E lá tinha o tal de... Ali, churrasqueada boa. Era no tempo ainda que eu espetava uma carne em espeto de pau. E o festeiro, na noite, com a equipe, né? Não era só eu, tinha um monte de colono. O que nós fazíamos? Pesava a carne, depois de salgada, temperada, no tempo que ainda botavam um pouco de vinho. Durante a noite eles ficavam virando a carne. No outro dia, depois de pesada, ela era espetada e já botado o preço e botava um número conforme vendia. E aí dizia, número 30, era do Pedro, do Paulo, do Joaquim, e assim iam já deu ideia para os festeiros atuais aqui, então. É uma ideia. Não, já tá viu o espeto e outra. Uns que queriam comer ali, embaixo do arvoredo, cravavam o espeto no chão e comia ali. Uns levavam para casa junto com os... Seu Lindor, nós estamos na residência do Seu Lindor, na História de Vida, e a dona Noeli está aqui, ao lado, aqui nos bastidores, nos vendo. E daqui a pouco nós voltamos, pode ser? Vamos tomar uma água e voltamos para o segundo tempo, vamos falar mais desse festeiro aí que foi lá em Bento Gonçalves. Ok, então. Até mais. Tá bom.